Alô, confraria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui estou eu novamente para gravar mais um depoimento aqui para vocês. Gostaria eu de poder já ter vindo aqui e ter gravado mais, viu? Era essa a minha intenção, mas eu tive uns problemas. Antes de eu narrar aqui o que é o que eu pretendo tratar com vocês, não vai ser assim um assunto muito longo, tá? Eu tô até pegando a minha agenda porque eu quero ir pontuando aqui o que eu já gravei. Esses dias eu anotei vários tópicos aqui. Enfim, acabei distraindo aqui um momento. Até botei aqui, ó, canal. Deixa eu anotar esse ponto que eu vou falar aqui. Eu não tinha comentado, mas vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. Mulher. Pessoal, eu tenho um relato. Eu vou aproveitar aqui. O que é o assunto desse vídeo específico? É o relato da mulher que foi assassinada, tá? Num relacionamento aí. É uma história assim. Eu até já antecipo aqui. Se você não gosta de ouvir relato pesado, esse tipo de coisa, não escute. Mas eu não vou focar muito na parte cruel da situação. Vai ser outros pormenores aí que eu vou estar questionando aqui. E aí acho que não vai ser assim aquela coisa ruim de ouvir. Mas antes de eu entrar nesse relato, meus amigos, eu tive um perrengue esta semana. Eu tive um perrengue aqui. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês como uma informação útil, que se algum de vocês não passou, de repente pode já servir como uma informação boa, tá? Eu acho que quase todo mundo, quase todos nós aqui, em algum dia na vida já teve um problema no olho. Você tá andando de moto, de bicicleta, ou em casa mesmo, ou às vezes até por cima da cama, um cisco, uma pedrinha, alguma coisa minúscula cai dentro do olho. E a gente sente aquilo circulando. O que eu costumo fazer quando acontece isso? Mosquito também, várias vezes já aconteceu andando de moto, aquele mosquitinho preto bate no olho. Eu já tive uma situação que eu fui parar no oftalmo por conta de um mosquito. Até que eu consegui tirar o mosquito, só que o mosquito liberou uma toxina, sem exagero nenhum, pessoal. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Ficou saindo tipo um leite branco do meu olho, uma gosma branca. E eu lavava. Eu lembro que eu fui no posto de saúde e a técnica de enfermagem ela fez uma lavagem com a seringa. Ela falou: temos que lavar teu olho. Porque assim, até eu conseguir chegar no médico, né? E ali ela deu vários jatos ali no meu olho. Conseguimos tirar o mosquito, mas eu fiquei cerca de 2 dias ainda, aquela coisa escorrendo, tipo uma secreção branca escorrendo do olho. E eu tive que ir ao oftalmo, e quando eu cheguei lá, o médico falou que foi uma toxina que o mosquito liberou. Aí por isso que parece que o organismo, na tentativa de se defender daquela toxina, estava criando aquela... É como se fosse um corrimento, né? Uma secreção para colocar para fora aquilo. Enfim, aconteceu já isso comigo. Essa semana eu não tenho a menor ideia como foi que entrou esse, eu vou chamar de cisco. Foi um cisco que entrou no meu olho. Pessoal, foi mais ou menos ali, eu tô falando com vocês hoje aqui no sábado, dia 23/9, foi mais ou menos ali terça-feira, pela manhã, eu acordei de manhã, de repente eu senti naquela coisa no olho esquerdo, assim, andando na parte de cima. Tinha hora que vinha aqui pra baixo e vinha pra cima. O que eu fiz? Fui na torneira, muita água. Com a mão aqui, muita água. Isso eu fiz várias vezes. Eu fiz isso na terça, fiz na quarta. E eu tenho um colírio que eu nunca fico sem ele, que é o Lacrifilme. Deixa eu ver. É o Lacrifilme. Ele é considerado como se fosse lágrima. Se o olho está ressecado, eu pingo ali um pouquinho. Carmelose sódica.
solução oftálmica estéreo. E fiquei pingando esse colírio, porque esse aqui, se não é o que resolve, mas também não vai prejudicar, né? E ali, de repente, eu tive assim aquele alívio, não senti, não estava sentindo mais nada. Pensei, saiu, né? Se tinha um cisco aqui no meu olho, saiu. Outras vezes que já aconteceu isso comigo, basta lavar ou com água, ou com soro fisiológico, tira, e aí acabou. Só que na quarta-feira, meus amigos, eu acordei de manhã, 6 e pouco da manhã aqui, com esse olho doendo. Era uma dor assim, ó, aqui da região da sobrancelha para baixo aqui, em todo o contorno aqui do olho. A minha impressão é que parece que eu tinha tomado um soco assim no olho, que até quando eu apertava o osso aqui, eu ia apertando com a mão assim, eu sentia tudo dolorido, parece que eu tinha tomado um soco na cara. E vermelho igual uma pimenta, muito, muito vermelho o olho. Eu ia no espelho, eu puxava a pálpebra, aqui, a inferior, parece que tinha sangue assim dentro do olho, tão vermelho que tava. E esse caroço branco do olho, a parte branca do olho, da metade do lado esquerdo, parece que tava sangrando assim, de tão vermelho que tava. E aquilo me assustou. Eu fiquei, meu Deus do céu, lavei, pinguei colírio de novo e tive que trabalhar, né? Tive que trabalhar com esse daí. Foi o dia todo doendo. Sentindo dor, lacrimejando, ardendo. Só que na quinta-feira eu não sentia nada, eu não sentia como se estivesse andando o cisco no olho, né? E eu fiquei pensando, o que foi isso aqui? Olha a dedução que eu fiz. Eu fiquei, não foi o cisco, porque eu não tô sentindo mais ele. E eu fiquei caçando algumas hipóteses. Eu pensei, será se eu me machuquei dormindo? De repente eu virei de bruço, machuquei o olho com a mão ou no travesseiro. Até olhei para ver se o travesseiro tinha zíper, alguma coisa. Eu digo, talvez bateu em alguma coisa. Eu dormindo, eu não vi. Pensei no capacete, porque o que acontece? Como o olho já estava doendo, então quando eu puxava, na hora de botar o capacete aqui, eu tava tendo que botar a mão aqui para proteger de um lado, que eu não aguentava nem triscar, de tão dolorido que tava. E eu fiquei, será se foi o capacete? De repente, de tanto eu ficar tira e bota, pode ter machucado. Eu fiquei com isso, né? E ali eu fiquei, tem que achar uma solução. Meu horário de almoço naquela quinta-feira foi rodar. Primeiro eu fui na clínica, que eu sempre faço as minhas consultas. Cheguei lá, perguntei que dia que ia ter atendimento, que a médica lá vem de fora. É um casal de médicos que atendem lá. Olha, a médica está atendendo, mas ela meio-dia já vai embora, não pode colocar mais ninguém. Ainda implorei lá, falei, olha a situação que tá meu olho. Eu falei, é uma situação de urgência, não tinha como vocês me encaixarem aí. Não tem. A gente pode te agendar, se você quiser agendar para o dia 29. Pessoal, como é que eu, com o olho do jeito que eu tava, ia esperar para o dia 29? Aí eu fiquei, não, eu vou ter que procurar outra saída. Fui na regulação fazer uma pergunta. Eu perguntei assim, eu falei, se eu conseguisse uma consulta e pegasse o encaminhamento do SUS com caráter de urgência, falei, qual a possibilidade de eu conseguir ser atendido rápido aqui? Nenhuma. Ela falou, você vai para a fila de espera, você deixa o seu pedido aqui com seus documentos, cópia dos documentos, e você vai para a lista de espera aguardar o seu agendamento, independente se é urgente ou não. Aí ali eu já vi, perguntei por perguntar, né? Digo, vai que desse a sorte, de repente. E eu tive que apelar, pessoal, para um médico idoso. Aqui só tem um médico oftalmo aqui. Aqui vem um ponto que eu falo que é desvantagem morar em cidade pequena, ó. Quem mora na cidade grande tem as especialidades médicas ali, geralmente a preços baratos e muitas opções. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ano passado, próximo da minha ida aos Estados Unidos, eu peguei Covid. E a companhia aérea me exigiu um laudo. Tipo, eu só embarcava se eu apresentasse um laudo médico atestando que eu estava bem, que eu não tinha mais sintomas, que eu tinha tratado, já superior a 10 dias. E eu fui no médico mais próximo aqui da minha casa, no posto. O médico se recusou a me dar esse laudo. O mesmo médico que tinha me atendido, pessoal. O mesmo médico que cuidou. Eu falei, doutor, é só um laudo. Eu falei, é porque eu vou viajar e aí para eu embarcar eles querem um laudo. O senhor vai me examinar, ver tudo em mim, ó, examinar minha garganta, minha temperatura.
E se você vendo que eu estou bem, você vai colocar. E ele não aceitou. Falou, não vou lhe dar esse laudo, não. Depois, eu consegui, depois com outra médica aqui, mas olha o que eu fiz. Eu fui num hospital aqui, um hospital particular aqui na cidade. Sabe quanto que estava uma consulta com um clínico geral ano passado? 350, meus amigos. Agora já está 400, 400 com clínico e 500 quando tem especialista, aqui onde eu moro. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu não vou... Caramba, eu pagar R$ 350 só para pegar um laudo desse. O que eu fiz? Entrei na internet, naquele site Doctoralia. Como eu sabia que eu ia passar 24 horas em Guarulhos, mais de 24 horas em Guarulhos, eu ia chegar na sexta à noite e só ia embarcar no sábado à noite. Pessoal, eu achei incrível. Ali, em Guarulhos mesmo, onde eu ia ficar hospedado, eu encontrei várias opções de médicos, clínico geral, a R$ 100 a consulta. Consulta presencial, eu iria marcar o meu horário e comparecer lá. Quando for no sábado, eu pego um Uber e vou no local, onde for mais próximo ali da minha hospedagem, para pegar esse laudo. R$ 100. Olha que diferença uma consulta médica aqui na minha cidade para o valor de uma consulta médica em São Paulo, com um clínico. Aqui 350, lá R$ 100. Dias atrás, eu fui em 2 clínicas particulares aqui, aquele esquema assim, o médico vem com data agendada para atender aqui. Neurologista. Eu perguntei, eu fui em 2 aqui que tem. Quanto que é a consulta com neurologista? R$ 500 uma consulta. Ainda fala assim, e não aceitamos pagamento no cartão de crédito nem débito, é dinheiro ou Pix. Só dinheiro ou Pix, tá? R$ 500. Eu tenho um amigo aqui inscrito do canal, que ele mora em Teresina. Nessa ocasião eu entrei em contato com ele, perguntei, eu falei, você pode me informar quanto que está uma consulta com um neurologista aí em Teresina? Ele verificou lá R$ 200. R$ 200, pessoal. Enfim. Então, eu acredito que o preço saia mais barato na capital, na cidade grande, é por conta da lei da oferta e procura. Como aqui é poucos, às vezes é só um que vem, uma vez no mês. Então, acho que eles deduzem assim, se você for sair daqui para ir consultar em outro estado, em outra cidade mais longe, você vai ficar a mesma coisa, porque aí a passagem de ida e volta, mais a hospedagem, alimentação, para fazer fica a mesma coisa. Eu tô indo à tua cidade para te atender, né? Então é R$ 500. Essa é uma das vantagens que eu vejo em quem mora na cidade grande. Essa parte de saúde é melhor, bem melhor. Você tem mais opções e por um preço mais barato, bem mais barato. Aí foi o que eu pensei, né, sobre esse médico oftalmo. Eu fiquei, caramba, deve estar R$ 400. Em janeiro eu consultei com ele 350. Eu digo, eu vou ter que chiar nos R$ 400. Mas eu me vi sem saída. Eu fiquei para me sair daqui para ir para outra cidade, eu vou gastar mais. Aí liguei, pessoal, eu fiquei surpreso. 250. O velho baixou R$ 100. Eu pensei, deve que diminuiu a procura. É porque a clínica que eu consulto, ela é mais barata a consulta. É mais barato. Aí, como tem esse concorrente, certeza ele deve ter baixado o preço dele lá. Aí eu agendei e fui, só que não tinha vaga para quinta. Eu fui na sexta, 17 horas. No fim do dia que eu fui. Passei a quinta-feira e passei a sexta com esse problema. Na sexta-feira voltou de novo, eu sentindo como se tivesse o cisco rodando no olho. Eu digo, é o cisco. É porque ele estava escondido aqui em algum canto. Aí fui lá, o médico até estranhou. Ele falou, mas você retornou logo? Aí eu falei, doutor, não é grau do óculos, é um problema aqui no meu olho. E aí expliquei tudinho pra ele. Aí ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, me diga uma coisa. Existe dois sintomas de cisco no olho. Existe uma situação que é assim, você tá com cisco no olho e você não dorme de noite. Aquilo é um incômodo 24 horas. Você passa o dia ruim, de noite você não consegue dormir. Eu já recebi pacientes aqui que 3 dias, doutor, me socorre que eu não estou conseguindo dormir. A segunda situação é aquela que você está com cisco no olho, mas de noite você consegue dormir.
Você dorme a noite todinha. Aí de manhã, quando você acorda, que vai se preparar para a vida, né? Para sua jornada de vida, aí é a hora que o trem incomoda. Aí começa a arder, fica vermelho, coça, lacrimeja. Aí você passa o dia com aquele incômodo. Qual é das duas situações? Eu falei, é a segunda. Eu digo, eu tô dormindo a noite toda, não sinto nada quando eu tô dormindo, mas durante o dia o incômodo vem. Da hora quando acordei, levantei da cama, começa. Aí lá tá, pois. Aí ele me examinou no único aparelho. Pessoal, mas que exame ruim. Nossa senhora, mas é ruim fazer aquele exame. Eu tenho a impressão que ele revirou o couro, essa pálpebra aqui, porque eu vi quando ele pegou assim. Vocês já viram criança que faz umas brincadeiras pra parecer que é um monstro? Minha irmã era dona de fazer isso. Pega aquele couro do olho e revira assim, sabe? A pessoa fica horrível assim, parecendo um monstrinho. Mas eu acho que foi aquilo que ele fez, porque ele revirou o couro do olho. Eu senti aquela coisa virada assim pra cima e ele puxava de um lado aqui e pegou um cotonete. Ele disse, eu tô fazendo uma limpeza no seu olho. Aí passou aquele cotonete, passou por baixo. Só que o problema é que eu não conseguia ficar muito tempo. Havia uma luz azul projetada. Ele, você olha o tempo todo para esse ponto aqui, onde está a luz azul. Aí eu consegui olhar poucos segundos, ficava piscando assim o olho. Aí ele falou, não vai ter como te examinar não, peraí. Aí ele pegou 2 colírios. Aí ele pingou 3 gotas. Depois ele veio e pingou uma outra gota. Eu percebi que era um líquido amarelo. Pingou, aí sentou, fica aí quieto. Ainda tive que esperar uns 2 minutos ali, até aquele trem. Ele falou, é porque isso é um colírio anestésico. Ele falou, não vou conseguir examinar teu olho, porque você não consegue firmar o olho. Com esse colírio aí, você pode até fechar o outro, mas esse aqui eu vou conseguir manter ele aberto, que você vai perder, ele vai ficar anestesiado. E vocês acreditam que assim aconteceu? Eu abri assim, aí o direito ficava fechado, eu não conseguia manter aberto, mas o outro ele deu um jeito lá com a mão mesmo assim que ele manteve aberto. Meus amigos, rodou essa luz, uma luz azul, e cotonete, e olhou. Aí até que terminou esse exame. Aí sentamos lá, ele sente aqui. Ele falou, olha, cisco não tem mais no teu olho. Se tinha, quando você se lavou com água, né? Certeza o cisco saiu. Só que, ele falou, o que é que eu fiz aí? Um dos colírios que eu pinguei no seu olho, o amarelo, eu não lembro mais como é que é as palavras, ele explicou tudinho assim, ele mostrou até num desenho lá pra mim, eu chamo o caroço, né? Você tem aquele caroço do olho branco e tem a parte preta, acho que aquela parte preta é a íris, né? A íris do olho. Caramba, eu teria que entrar no Google aqui, eu não sei, eu teria que ter as palavras corretas aqui, eu tô tentando trazer aqui uma informação útil pra vocês. Vai ser meio difícil, que é daqui que eu consigo abrir uma aba aqui nesse computador. Ah, não, eu posso utilizar o meu celular bem aqui. Deixa eu ver. Não, deixa quieto. Pessoal, foi tipo assim, ele me deu uma explicação que esse caroço do nosso olho, ela é revestida por uma camada, como se fosse tipo uma gelatina. É um negócio bem fininho. É quase imperceptível. Ele falou, mas tem, ó, é uma camada de proteção do teu olho. Ele tentou exemplificar como se fosse uma camada de gelatina, um negócio assim, um líquido bem, um pouco viscoso, mas bem fino, que reverte ali. Falou, o que aconteceu? Quando, vamos dizer que foi um cisco, né? O cisco entrou, o olho não fica parado. Ele falou, se você quebra um braço, por exemplo, tu fraturou, quebrou o braço, o médico vai lá e engessa teu braço fica imóvel. Você vai ficar com o braço imobilizado, engessado aqui, aí vai sarar, né? O olho não tem como. O olho lesionado não tem como ele ficar parado ali. Aí o que acontece? Você tá com cisco e tu tá mexendo. Olha pra cá, olha pra lá, pisca, né? Fica toda hora piscando. Cada mexidinha que o seu olho faz, o cisco lá dentro ele tá arranhando. Meio que ele tá cortando ali, ó. Você mexeu o olho. O pessoal chega. Foi a hora ruim assim de ouvir aquilo. Ele simulou como se estivesse cortando, né? Ele tá arriscando. Ele falou, então, o caroço do teu olho está ferido, tem um ferimento lá dentro. Ele falou, quando eu apliquei o colírio amarelo, se não tivesse nenhum ferimento, ele ia escorrer todinho. Mas aí ficou empoçado, ficou pequenas poças, assim, é um trem que só com o aparelho é possível visualizar. Eu abri o teu olho, projetei a luz azul, que junto com o colírio lá é possível ver. Então onde fica aquela pocinha lá, ali é o lugar que está ferido.
Então, aí eu falei, doutor, mas é grave? Eu falei, é uma coisa grave assim, pode comprometer a minha visão? Ele falou, de jeito nenhum. Feriu, mas foi só na parte superficial do olho, não atingiu nada importante, não atingiu córnea, nem nenhum outro item que está por dentro, né? Não foi você não teve o olho perfurado, arranhou por cima, feriu por cima. Qual é o tratamento? Colírio. É o colírio. Inclusive eu tô até com ele em mãos aqui, daqui a pouco eu vou pingar. É o Maxtrol. 3 vezes ao dia. Eu já passei de manhã, mas daqui a pouco eu vou passar e à noite. Maxtrol, 3 vezes ao dia durante 10 dias. Ele falou, é o colírio e evite esfregar o olho. Ele falou, por que você estava sentindo, mesmo que o cisco já tenha sido tirado, mas como está ferido, você fica com a sensação. O olho mexe e fica em contato com a pele. O que tu estava achando que era o cisco, não era o cisco, já era o ferimento lá dentro, que estava te incomodando. Ele já estava gerando meio que um processo inflamatório, né? Você vê que estava vermelho, estava dolorido. Mas com o colírio... Pessoal, incrível assim. Ontem eu apliquei 2 doses já ontem. Apliquei uma à tarde, quando eu vim da consulta. Apliquei outra antes de eu dormir e apliquei uma hoje de manhã. Incrivelmente, o meu olho já está branco. Eu já estou conseguindo enxergar normal, não está doendo. Ou eu sempre falo assim, que foi o que eu pensei, né? Se eu tivesse que pagar R$ 500 por uma consulta, eu iria pagar, pessoal. Eu ia dar um jeito e ia pagar, porque existem problemas na gente que às vezes você espera. Eu mesmo, eu quero muito mais para frente aí fazer uma consulta neurológica, porque eu tenho um problema, eu sou trêmulo, minhas mãos tremem, eu tenho a última consulta que eu fiz de vista, o médico me aconselhou, falou, essas dores de cabeça que você tem pode não ser de repente problema de vista, vai no neurologista. Eu acabei descobrindo o que era que estava me causando dor de cabeça. Era eu olhar muito no computador, mesmo com óculos novo, um óculos anti-reflexo para essa luz do computador e do celular. Eu sentia, mas sabe o que era? Eu sento na cadeira e o computador estava muito abaixo da minha visão. Eu estava tipo com a cabeça curvada para poder enxergar. Aí eu ouvi um médico oftalmo falando que isso aí gera também a questão do ângulo. Ele falou, se você está sentindo dor de cabeça ao ler no computador, faça o seguinte, coloque esse computador no mesmo nível dos teus olhos, assim, de modo que eu vou ficar aqui com a cabeça reta, né, pescoço reto, e estou conseguindo enxergar. O que eu fiz aqui em casa? Como eu tinha muitos livros velhos aqui, eu empilhei um monte de livro e boto o notebook lá em cima. Eu não tenho ainda um suporte. Eu falo em cima da mesa, né? E eu coloco o computador, o teclado, eu tenho um teclado móvel aqui, o teclado fica embaixo, o computador mais em cima. E aqui eu consigo enxergar, pessoal, acabou. Posso ficar o dia todo aqui lendo, assistindo coisa, não sinto nada. Então o que estava causando dores de cabeça em mim era a questão da posição desse computador. Sempre era quando eu podia estar bonzinho. Na hora que eu vinha para cá digitar, fazer meus trabalhos, lá na escola da mesma forma. Quando eu sento lá na mesa, o dia que eu vou planejar, eu já mensuro aqui o nível. Não está nivelado, eu já pego o livro, eu pego qualquer coisa lá e boto o computador para ele ficar mais alto, na mesma altura dos meus olhos aqui. Resolvido o problema. Então, assim, só deixando claro aí para vocês, venci mais esta, né? Então, eu até quis aqui ter gravado, mas eu com esse problema, no final da semana passada, tive minha garganta, acho que eu até gravei um conteúdo aqui falando, essa garganta eu tive que ir para o anti-inflamatório. Essa questão da garganta e do meu nariz, creio eu, tem muito a ver com a baixa umidade. Eu estou num momento em que a umidade aqui está abaixo de 20%. Muito, muito seco. Eu estou aqui gravando para vocês e a central de ar está ali ligada. Ó. Já molhei o piso, joguei uns litros de água aqui no piso, ar-condicionado ligado, porque aqui estamos na média de 43 graus. Ontem à noite eu estava olhando, até quinta-feira que vem, mais ou menos, vai estar 43 graus todos os dias. 43 é o que o termômetro marca, mas a sensação térmica é muito superior a isso. Muito, muito quente. Mas vamos lá, meus amigos, ao relato. Dias atrás, eu coloquei na aba comunidade, e eu vou aproveitar aqui agora a tela do Google que abriu no computador. Vamos ver se abre aqui.
eu coloquei para vocês um caso que aconteceu. Aliás, eu botei numa enquete. A última vez que eu olhei aqui, poucas pessoas, acho que 54 pessoas apenas votaram. Eu digo, vixe, minhas enquetes agora tá fraca, o povo não tá mais muito afim de votar nelas não. Deixa, vou dar um tempo. Sempre tá na média ali de 200, mais de 200 pessoas que costumam votar nas enquetes que eu coloco aqui. No dia que eu botei essa enquete, eu fiquei talvez é um conteúdo por ser pesado, será que o pessoal vai querer ouvir? Mas até onde, dos poucos que votaram, a maioria, mais de 90% aprovou, né? Que eu viesse aqui e gravasse. Eu vou lhes contar um relato de uma história macabra, é uma história assim, eu diria pesada. Para nós aqui que já somos conhecedores do Red Pill, a gente não se surpreende, assim, tudo. Você pode até dizer, se você disser assim, nenhuma novidade até aí, tá tudo dentro do script, tá dentro do esperado, normal, mas eu achei interessante esse relato e eu tenho uns questionamentos a fazer aqui, um relato real, meus amigos. Só que, olha, eu vou fazer o seguinte, esse mundo é muito pequeno, eu gostaria muito aqui de poder chegar para vocês e dizer, olha, foi na cidade tal, foi assim, assim, mas eu fiquei pensando, digo, se eu dou os dados reais dessa situação, tipo, só não vou dizer o nome da mulher, né? Da pessoa, alguém vai lá, como já aconteceu aqui, alguém vai lá na internet, pesquisa, acha e vê que bate certinho a notícia, e aí e aí facilmente vocês iriam acabar obtendo informações que, a meu ver, é melhor manter no anonimato aqui, né? Então eu vou ocultar, eu não gosto de mentir, mas eu vou ter que, alguma coisa aqui vai ter uma mentira por meio, eu vou ter que mentir aonde foi que aconteceu, só isso, tá? Para facilitar a minha narrativa, imagine assim, que esse fato aconteceu em um estado aqui da nossa federação, mas eu vou dizer que foi em outro estado, assim eu consigo neutralizar o relato e aí ninguém vai pegar informações que eu prefira que seja mantida no anonimato, questão de onde eu moro, enfim. Eu vou considerar, tá? Eu vou considerar aqui que o fato aconteceu lá no estado do Mato Grosso, tá? Isso é só no nosso imaginário. Vamos imaginar que esse fato aconteceu no estado de Mato Grosso, que é um estado que faz fronteira aqui com o meu. E é longe também. Acho que se eu sair daqui, por exemplo, para ir para Cuiabá, é mais de 1.000 quilômetros. Muito mais de 1.000 quilômetros, certeza. Esse lugar onde aconteceu o fato que eu vou narrar para vocês também é longe. É uma região longe, mais de 1.000 quilômetros daqui, em outro estado, tá? O que acontece? Pessoal, trabalha comigo uma senhora que ela tá numa fase agora, ela já não está mais em sala de aula, ela tá num desvio de função ali dizendo ela que no máximo 2 anos ela já vai se aposentar. Só para cumprir ali, acho que o tempo necessário, acho que a idade ela já tem, falta só completar o tempo de serviço para que ela se aposente. Ela estava dando aula, agora até o mês de agosto ela ainda deu aula, ela foi afastada agora. Deve ter 2 semanas que ela foi readaptada. Ela está em outra função agora, que não seja da aula. Mas eu conheço essa senhora muito tempo. Quando eu era estudante, quando eu fiz meu ensino médio, eu lembro dela trabalhando num colégio. Ela já era professora numa escola. Eu não sei bem a idade dela, mas eu deduzo aqui que ela já tem ali seus 64, 65 anos. E o marido dela é um cara também aposentado do Serviço Público Federal. Ele ganha bem. Funcionário público aposentado federal. Como ele já está aposentado, o que ele fez? Ele montou hoje ele é um empresário aqui na cidade. Ele é dono de um comércio grande aqui, assim, tipo, 2 coisas no mesmo prédio ali. Uma parte é como se fosse supermercado, a outra parte é materiais de construção, serralheria, materiais para serralheiro. Eu sei que eles são bem de vida, esse casal, muito, muito bem de vida. E a meu ver, assim, essa mulher, desde a época que eu fui estudante, que eu conheci, já depois que eu me tornei professor, tem 3 anos que eu estou trabalhando com ela. Desde 2021 eu trabalho com ela lá nessa escola.
E pra mim o casal é gente boa. Conheço todos os dois, o marido dela e ela. Ela tem... Eu queria até falar, abrir um parênteses aqui, falar... Não, na sequência aqui eu vou falar sobre um carro. Tem um carro, esses dias ela me deu... Dentro do relato aqui que eu vou trazer para vocês, ela me falou de um carro, um comentário que era um carro que tempos atrás meus olhos brilhavam quando eu via aquele carro, de tão bonito que eu achava, mas pelo que ela me falou é uma negação. A famosa Toro. A Toro, ela tem uma Toro, meus amigos. O marido dela tem uma S10 e ela tem uma Toro. Ela já é aposentada de um outro vínculo. Ela era... Não, deixa quieto. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é porque assim, professor ele pode fazer acúmulo de função. Ela é professora, mas ela também exercia um outro cargo em outra situação, que ela já aposentou já há um tempo. Então assim, ela também é bem remunerada, ela ganha bem. Ela desse cargo ela já está aposentada, falta agora só o de professora. Enfim, ela conciliava essas duas funções. Deixa eu ir bebendo água. Há muito tempo, logo que eu a conheci, uma época para trás, muitos anos atrás, a história deles aqui na cidade é muito conhecida. Este cidadão, e aí vamos dar nomes aqui, né? Eu vou chamar o nome desse rapaz aqui, eu vou chamar ele de Joás, tá? Me vê esse nome aqui na mente. E ela, essa professora, Rosa, eu vou chamá-la de Rosa. O Joás, meus amigos, funcionário público federal, de carreira, ganhando muito bem, era casado, ele tinha família, casado com uma mulher e teve 2 filhos. Essa Rosa, lá na juventude, quando esses meninos eram criança ainda, ela se tornou amante dele. Ela era uma amante dele e aí ficaram tendo aquele caso durante anos, até que ele largou da família dele, a esposa e os filhos, ainda todos menores de idade, e foi morar com a Rosa. Então, no primeiro casamento, ele teve 2 filhos, um casal de filhos. Do primeiro, né? No segundo casamento com a Rosa, ele também teve um casal de filhos. Então, 4 filhos, né? E aí, muitas pessoas falavam, a Rosa tomou o Joás de fulana. Ela destruiu um casamento e tal. Mas, pessoal, assim, na minha visão, assim, me parece que eles... Quando eu falo que eles têm uma vida boa, seria assim, é o financeiro, e ela sempre demonstrou uma paixão muito grande por esse homem. Muito, muito grande, assim, sabe? Eu me lembro uma vez, eu participei de uma excursão em Salinas e eles foram juntos. Nossa, mas essa mulher é um love, meu amor pra cá, meu benzinho pra lá. E aqui é cidade pequena, né? Todo mundo sabe que ele chifrava ela. Ele tinha várias amantes aqui, meus amigos, várias. Então, assim, ela foi amante de um cara casado, conseguiu, ela saiu do posto de amante para ser esposa. E só que assim, se ela pensou que ele ia ser fiel a ela, que ele ia ficar só com ela se enganou bonitinho, porque ele tinha as amantes. Ele tinha várias, essa era aquela coisa escancarada. Ele vivia com ela, mas tinha outras. Eu mesmo, andando por a rua aqui, às vezes eu via ele com novinhas aqui. Cara bonito, meus amigos. Ele é um cara bonito, assim, ele é um 60 hoje, assim, você dá 40 e poucos anos pra ele. Ela, a Rosa, parece uma baleia. Gorda, aquele barrilzão de banha. E ele em forma, meus amigos. O bicho tá em forma. Nunca você dá 60 e poucos anos pra ele. Ele tá um pouco. Ele não é calvo. Ele tem um cabelo. O cabelo dele é todo espetado assim pra cima. Ele é um homem assim. Pele cor de jambo. Não é nem branco e nem negro. É uma pele assim avermelhada. Bem corado. Treina, faz academia. Não é barrigudo. Acho que leva uma vida... Ele é o cara que se cuida. O bicho só anda de óculos escuro na cara, nos panos. Eu, assim, se comparando, eu acho ele muito bonito pra Rosa. Eu diria... É assim que o povo fala, né? Se a gente for dizer quem é o feio e quem é o bonito aí, ele é o cara bonito e ela é a feiosa da história. Possa ser que ela tenha sido bonita quando era mais jovem, mas hoje...
Gorda, meus amigos. Inclusive, ela tá afastada agora, que ela disse que não tava dando conta. Ela tem problema de trombose na perna, as pernas inchadas, problema de circulação, hipertensa, diabética. Eu já vi ela se queixar lá na escola que ela não janta, ela não come nada à noite. No almoço é só uns pouquinhos de comida e não consegue emagrecer. Ela disse, a minha sorte assim, é que eu não estou engordando, mas emagrecer eu não consigo. Posso comer folha todo dia que não emagrece. Eu vi ela falando um dia lá que a única atividade física que ela faz é uma atividade chamada Pilates. Diz que é um negócio lá com pequenos pesos leves ali para se movimentar, acho que para melhorar um pouco as articulações. Ela diz que faz Pilates. Essa ex-mulher dele, essa ex-mulher, acho que chateada, com raiva, né, por conta disso, foi embora daqui. Aí é onde entra, pessoal. Ela foi embora com um casal de filhos para outro estado, que eu falei aqui, vamos considerar que foi no estado do Mato Grosso. Então ela foi morar lá no Mato Grosso, se mudou daqui. E aí, certeza essa mulher também já deve ser uma sessentona, os filhos já todos com seus mais de 30 anos. Pessoal, tenha no máximo aí 3 anos, o filho dele, o filho mais novo dele, há 3 anos atrás, morreu num acidente de carro. O filho dele do primeiro casamento. Um filho dele estava vindo desse estado aqui para minha cidade, acho que para visitá-lo. E aí bateu com o carro, capotou, o carro explodiu, foi um acidente terrível. E ele perdeu esse filho, um rapaz de 27 anos. 27 anos morreu num acidente de carro. E agora, há cerca de 2 semanas, já vou pular para o relato aqui. Olha o que aconteceu. Teve um dia, pessoal, como se fosse assim numa segunda-feira. O pessoal lá do grupo, no Telegram, são minhas testemunhas aqui que no dia eu comentei. Tem muitas pessoas que andam... Eu tenho um inscrito lá no meu... um participante lá do grupo, que todos os dias... A gente leva de boa, né? Ninguém... Até porque ele não posta cenas fortes. No máximo ele bota ali um... É tipo... Às vezes é o perfil do Face, é uma notícia, aí tem a foto de rosto da pessoa, né? A gente fala que é o obituário, né? Todo dia ele publica o obituário aqui do Brasil. Mas todos os dias ele posta muita coisa de pessoas que morreram de infarto. É o meu inscrito lá, o Tô no Shape. Um abraço aí, Tô no Shape, se você estiver me ouvindo. Ele sempre posta. E ele tem publicado coisas que, a meu ver, é uma interrogação. Porque ele posta muito assim que a vacina contra o C19 tem matado muitas pessoas de infarto. Tem causado infarto em pessoas jovens. Muitos casos. E aconteceu um dia lá na escola em que nós tivemos 2 óbitos. Foi assim, o filho do vice-diretor, um rapaz de 45 anos, morreu de infarto. Tipo, por volta das 14 horas, no local de trabalho. O marido de uma coordenadora infartou também, um senhor de 50 e poucos anos, mas este sobreviveu. Foi levado para o hospital, conseguiu sobreviver, mas estava em estado grave. E um irmão dessa Rosa infartou. Noutra cidade, na capital do meu estado aqui. Ela é belenense, essa mulher, essa Rosa. Ela é de Belém. Ela fala a fala dela é chiada, igual dos belenenses. Eu sou um paraense. Eu sou aqui do sul do estado. Se você pegar a minha fala e você pegar a fala de alguém lá de Belém, não tem nada a ver. Nada a ver. O meu jeito de falar com o pessoal... Então, assim, o estado do Pará é gigante, né? Então, são culturas muito diferentes. Eu já vi pessoas, jovens, que às vezes vêm estudar ou vêm trabalhar, fazer alguma coisa por aqui, que vêm da capital, quando ele chega aqui, mas aqui nem parece ser Pará. Aqui não parece o Pará, porque é muito diferente. O jeito, né, a cultura, até as comidas, tudo é muito diferente. Eu falo que a região que eu moro aqui, ela foi colonizada aqui por povos de outras regiões, não propriamente dos paraenses, que é muito diferente. Ela foi pro funeral desse irmão dela que tinha morrido de infarto. Então, assim, a gente teve 3 históricos de infarto, e eu botei no grupo no dia, né, eu falei assim...
Eu falei, caramba, 3 pessoas, e tudo gente novo assim, né? Não eram nem tão idosos. Esse rapaz, filho do vice-diretor lá, 45 anos, depois eu fiquei sabendo que ele era alcoólatra. Muito, bebia muito, usava até drogas, ele já não via muito saudável e acabou, de repente, infartou nesse dia. Aqui é um caso, pessoal, o vice-diretor ele teria por lei direito a ficar 8 dias de luto, né? Afastado do trabalho pela morte do filho dele. Imagine assim, ó, enterrou num dia, no outro dia ele já estava lá na escola, ele nunca faltou nem um dia, está trabalhando normal. Eu tenho para mim que aquele pai sentiu, foi um alívio. Ele sentiu um alívio desse filho ter morrido, porque depois eu fiquei sabendo que dava muito trabalho. Muito, muito trabalho, era uma carga torta. Então a mãe dele eu vi chorando lá no funeral, mas o pai dele estava normal, assim, nem parecia que era o filho dele que estava sendo velado ali. Aí, pessoal, olha só, ela foi. Eu acho que o caso tinha acontecido, acho que a morte aconteceu foi no domingo, e nós só subimos na segunda, que ela já estava em Belém já, para enterrar esse irmão dela. Aí passou a segunda, terça, quarta. Quando foi na quinta-feira, que ela já tinha retornado na capital para vir aqui para a cidade, ela não tinha nem, ela ainda estava que irmão também dá direito, quem trabalha no serviço público tem direito a 8 dias, quando falece um familiar próximo, né? Filho, pai, acho que é filhos, pais, irmãos e cônjuge. Você tem direito de ficar de luto 8 dias. Ela nem tinha se apresentado na escola quando um dia, na quinta-feira cedo, a notícia chegou lá na escola, foi botado no grupo. No primeiro momento, o pessoal compreendeu como se fosse filha dela, que alguém botou assim no grupo, olha, a filha da professora Rosa foi assassinada lá no Mato Grosso, agora à noite, de madrugada, parece. E, meu Deus, ela tá desesperada com o marido dela, já foram para lá, saíram às pressas daqui para ir para lá, porque mataram a filha dela lá. Depois alguém retificou essa informação, que não era a filha dela, era a enteada dela. A vítima era filha do Joás, lá do primeiro casamento, uma mulher de 34 anos. Pessoal, quando a notícia foi dada, eu fui na internet e pesquisei. Aí tava assim, ó, a notícia tava mais ou menos assim, um noticiário local lá dessa cidade. Tava assim, que ela, a mulher, tinha ido se encontrar na casa de um homem, um cara já dos seus 40 e poucos anos, 40 já, ex-presidiário recém-saído, tinha puxado uns 8 anos de cadeia pelos crimes de estupro, de assassinato e tráfico de drogas. Bandido, meus amigos, bandido perigoso. Tanto que na reportagem mostrava até aquelas fotos de presídio que o cara tira lá. Você olha assim por trás, parece que é tipo uma régua aqui atrás, né? Aí fica aquela plaquinha com o código, o nome, enfim. Fotos dele de quando ele tinha sido preso. Que o cara tinha matado essa mulher a pauladas. Fulana de tal, de 34 anos, foi assassinada por um fulano de tal a pauladas. Meu Deus do céu. Na minha cabeça, tanto que a conversa que rodou é que era o namorado dela. Não, o cara que matou ela era o namorado dela. E aí ficou nisso, né? Passou-se uma semana, que foi... Quer ver? Hoje é sábado, né? Foi no meio dessa semana ali, quarta-feira, acho que foi quarta-feira. Quarta-feira eu estava em horário de planejamento, lá na escola, à tarde, e ela estava na biblioteca. Foi uma sorte, um dado momento, ali, sei lá, após o intervalo das 15h30 até as 17 horas, eu fiquei sozinho com ela na biblioteca. Eu peguei uma cadeira e sentei assim, ó, cara a cara, na mesa e conversei com ela. Eu chamo ela de professora. Eu falei, professora, fiquei sabendo da situação. Falei, primeiro tinham falado que era sua filha, depois falaram que era sua enteada, né? Eu falei, minha amiga, o que foi que aconteceu? Eu falei, vocês foram lá no velório? Você foi lá com seu marido? Como é que foi? Aí ela, não, eu vou te contar, Vitor. Ela disse, meu amigo, agora que a gente tá melhor, meu marido tá doente em casa, tá doente, não tá conseguindo comer, não bebe água, tá ruim mesmo, eu tô preocupadíssima lá em casa com essa situação. Aí, pessoal, ela me contou, ela disse o seguinte, olha, tu sabe aí que lá no meu passado,
O Joás foi casado, né? Só que assim, Vitor, o meu marido, ele se separou da primeira mulher, ficou para ficar comigo e tal, mas assim, ele nunca perdeu os vínculos. Ele não foi aquele pai que, porque separou da mulher, largou para lá. Tanto que, assim, essa primeira mulher ainda morou muito tempo aqui. Os meninos dele tinham acesso à minha casa. Passava uns dias com a mãe, mas passava uns dias com os pais. Então, assim, eu tive convivência com eles, com os meninos, os dois filhos dele. Conheço demais. Depois tive os meus filhos, são todos irmãos, eles se falam, eles interagem entre si. Tipo assim, o problema dos pais não tem nada a ver com os filhos. Então, eu vi essa menina crescer. Até ficar adulta aqui. Até já depois deles grandes, eles resolveram ir embora, né? Ela já estava moça já quando a mãe dela resolveu ir embora daqui. E, rapaz, esse homem, ela namorou com esse homem, ele já era bandido na época. Ela nova, jovem ainda, conheceu ele, namorou com ele uns tempos, acabou que ele foi preso. A polícia pegou, foi preso, foi a júri popular e condenado. Ele puxou 8 anos de cadeia. Ela falou assim, foi muito mais, 8 anos foi depois do julgamento, mas ele já tinha pegado um tempo. Se pegar tudo aí, deve ter dado uns 10 anos de cadeia, pelos muitos crimes que ele cometeu. E aí, a minha enteada, ela casou com outro homem. É porque com esse bandido, ela não foi casada. Ela teve um namoro. Ela namorou com ele, ela não morou junto, ela não teve filhos com ele. Foi aquele namoro de jovem. Mas depois que ele estava preso, ela casou. Ela casou e tem um filho. Ela tem um menino de 7 anos de idade. Pois quando foi agora, não deve estar com um mês que esse bandido foi. E aí foi bater lá, na mesma cidade. Chegou lá, alugou uma casa, estava usando tornozeleira. Diz que a justiça soltou, mas assim, com aquelas condicionais. É a famosa liberdade condicional. Tipo assim, você vai ficar em regime aberto, usando a tornozeleira, mas tem umas regras, que não pode ficar após as 22 horas na rua. Eu já tive uma parenta minha aqui, uma tia minha foi presa por tráfico, isso há mais de 20 anos atrás. Eu lembro que ela me contava isso. Ela, na época, não tinha a tornozeleira, né? Mas ela não podia ficar na rua após as 22 horas e ela não podia viajar sem autorização da justiça. Para ela viajar, podia ser para uma cidade vizinha aqui, ela tinha que pedir permissão ao juiz. E tinha que dizer para quê, e o dia que ia voltar e para quê. E se o juiz liberasse, ela ia. Então, assim, é uma liberdade mais ou menos, né? Não é totalmente livre. Segundo ela me falou, ele estava solto nessas condições lá. E olha o que essa mulher fez, pessoal. Ela ficou sabendo. Eu nem dei nome a ela. Vamos chamar aqui. Eu vou chamar essa enteada da Rosa, eu vou chamá-la aqui de Mirtes. Vamos considerá-la com esse nome, né? A Mirtes. Então a Mirtes, tipo, enganou o marido dela às 19 horas. Ô, meu bem, você fica aqui com a comida tá pronta, diz que inventou uma desculpa pro marido. Diz que o marido já tinha chegado do trabalho. Você fica aqui, vai jantando aí, eu preciso ir bem ali na casa. Como que, tipo assim, eu vou ali na casa de uma amiga minha, eu vou ali no salão arrumar. É porque tá meio vago aqui na minha memória, mas se eu não estiver equivocado, a Rosa me falou que ela mentiu pro marido dela, dizendo que ia no salão. Não, amor, eu marquei no salão, tava muito cheio lá pra mulher dar uma retocada aqui na minha unha, daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom, amor. E ela saiu, disse que saiu de pé, meus amigos, saiu de pé e foi bater na casa do bandido. Quando chegou lá, ela entrou na casa. Aqui, pessoal, porque assim, ela tá morta, né? Ela já tá morta, não tem como ela dar depoimento, contar a versão dela. A versão que eu vou falar aqui, diz que foi a versão que foi dada por o assassino. Diz que ela foi lá na casa, diz que na reportagem, ele foi perguntado, na reportagem não, acho que a polícia, não sei, ele foi perguntado o que ela tinha ido fazer lá. E aí diz que no depoimento dele ele falou que ele não tinha convidado, ela que foi lá, ela se ofereceu para ir lá atrás dele, diz que foi lá e aí os dois começaram a conversar e rolou uma discussão. Diz que começou a rolar uma discussão e aí ele pegou uma tora de pau, meus amigos. Diz que tinha uma tora de pau lá na área da casa, tipo como fosse um pedaço assim
Era um caibro. Uma tora de pau grossa, assim, meia quadrada, em formato quadrado. Diz que ele pegou essa tora de pau. Ô, meus amigos, aqui vem a parte pesada, ó. Se você não gosta de ouvir, pula pra frente. A Rosa, quando me contou isso, pessoal, foi o momento da emoção. Ela começou a contar, ela começou a chorar na minha frente. Ela disse: ô Vitor, esse homem deu tanta paulada na cabeça da minha enteada, que a funerária pegou os pedaços assim. Diz que toda a massa encefálica saiu. Diz que pegou, botou enchimento assim na cabeça e foi pegando os pedaços de couro, assim, os pedaços da cabeça, e foi tentando encaixar e costurando. Ela dizendo: a cabeça dela estava quadrada, ficou quadrada. Você não reconhecia, não era. Você não conseguia reconhecer que era ela que estava dentro do caixão. Do tanto que o estrago, tanto que ele bateu na cabeça dela. Esmagou a cabeça, que virou só o bagaço no chão. Matou. Ela, segundo ela, diz que o crime aconteceu por volta das 19 horas. Aí, até parece que o marido deu falta, aí foi atrás, começou: cadê fulana, cadê fulana? Liga pra um, liga pra outro. Ela saiu, não tava no salão, não tava na casa da amiga, ninguém sabia. Preocupada. Aí diz que um irmão dela, ou era um sobrinho, diz que um familiar tinha essa pista, teve essa pista e foi lá. E diz que algumas pessoas da vizinhança da casa escutou gritos. Algumas pessoas também escutaram gritos e viu ele saindo. Diz que ele saiu com a tora de pau na mão. Deixou ela morta lá na casa e saiu caminhando à noite no meio da rua. Ele tá preso, pessoal. Ele foi capturado novamente pela polícia. E até que acharam. Já tarde da noite acharam o corpo. Dentro da casa. Ele confessou que foi ele. Aí de manhã foi que eles souberam da notícia. Aí foram se organizar, se programar para poder touro. Ela falou assim para mim que o marido dela tem uma caminhonete, só que a caminhonete já tem um bom tempo já de uso. Não é uma caminhonete nova. Ela falando: olha, eu comprei em julho. Nós compramos em julho a Toro novinha. Eu paguei à vista R$155 mil na Toro. Então vamos na Toro, vamos fazer a viagem. Ela disse que foi ela, o Joás e um filho dela, um filho da Rosa, que foi como motorista. Diz que os dois, como se 80% do percurso foi feito por esse rapaz e mais uns 20% já se aproximando ali da cidade, o Joás assumiu o volante. Ela disse que chegaram pela manhã. Chegaram de manhã. Ela: Vitor, nós chegamos lá, nós nem fomos para lugar nenhum tomar banho, trocar de roupa. A gente já foi direto para o local onde estava sendo feito o velório. Diz que devido à demora, né? Diz que teve a demora para liberar o corpo. Aí, como eles iam daqui para lá para acompanhar o velório, aplicou-se o formal no corpo para poder esperar. Ela disse que o enterro foi às 17 horas. A gente chegou de manhã, ali entre 7 e 8 da manhã, e passamos o dia para enterrar de tarde. Pessoal, aqui, aí ela assim, tem uma parte principal aqui que eu vou deixar por último, né, que foram os questionamentos que ela fez. Ela disse que depois do enterro, eles saíram dessa cidadezinha lá e vieram para a capital, ainda dormiram lá no hotel. Ela disse que levou o marido dela num shopping para jantar. Não é que a gente estava em clima de passeio, para tentar distraí-lo, tentar animar, que ele estava muito ruim, o meu marido estava muito ruim com a morte dessa filha. E toda a família abalada. E aí até que vieram embora. Eu falei e não toquei no assunto, né? O que ela falou de ruim, meus amigos, da Toro? Pessoal, ela comentou para mim que disse que ou viagem ruim. Ela disse que na ida, como eles rodaram muito durante a noite na BR, ela disse que até que na ida deu para correr mais, porque quase não tinha tráfego de carretas, né? Mas na volta que eles vieram durante o dia, foi muito difícil a viagem, muitas carretas. E diz que o carro, diz que ladeira, subida, não passava de 20. E diz que para cortar uma carreta, fazer uma ultrapassagem de uma carreta, só se tivesse num tirão muito longo, que desse tempo, porque o carro não desenvolve, né? É assim que chama, diz que o carro não desenvolve. E eu falando para ela, eu digo: minha amiga, eu sempre ouvi esse carro, a Toro. Uma Toro, hoje
Ela chega a ser mais caro do que um S10. É caro, é carro caro. E como assim não funciona? Não é bom? Não corre bem? Eu fiquei impressionado, assim, ela não foi carro usado, meus amigos, zerado. Ela até comentou que ela tava, eu não sei se era seguro, o que que era, ela tava numa confusão lá junto à concessionária, acho que para trocar de carro, que ela disse que não ia querer mais esse carro porque foi um fiasco. Foi uma decepção nessa viagem que ela fez. E aí retornaram para cá, né? Ela disse que o esposo estava muito mal, porque há 3 anos, pessoal, ele perdeu os 2 filhos do primeiro casamento. A filha mais velha morreu agora assassinada e há 3 anos atrás morreu o caçula dele num acidente de carros. Ele só tem filhos, só tem 2 filhos agora do segundo casamento. Eu posso imaginar como ele esteja se sentindo, né? Assim, deve ser um luto profundo. E pra estar reagindo assim, certeza porque gostava desses filhos, né? Enfim. Mas aqui, pessoal, vem um questionamento que eu escutei. Isso também foi, eu já questionei lá no grupo, questionei até com o meu inscrito, o BF Ronks, e não é nem coisa pra rir, mas eu acabei rindo em alguns momentos, porque ela chorando na minha frente, ela falou isso aqui, pessoal. Isso aqui foi o ponto, assim, contundente da conversa. Foi quando ela disse assim... Ela, meu Deus do céu, o que é que essa mulher foi fazer na casa desse homem? Vitor, nós estávamos no velório, as pessoas chegavam lá, mas o que é que foi? Por que é que matou? O que é que ela foi fazer lá? O marido estava com um filho do lado dele lá, as pessoas perguntando pro marido e ele não sabia o que falar. Eu não sei, gente. Eu não sei, ela saiu dizendo que ia para outro lugar e foi para casa desse homem. Eu nem sabia que ela tinha contato com esse homem. Eu não sei, eu tô igual a vocês aqui, eu não sei que explicação dá. Nunca ia passar na minha cabeça que eu nem sabia que ela tinha rolo com esse homem, que ela já se envolveu com ele lá pra trás. Totalmente fora do meu conhecimento. Eu nunca ia imaginar que ela estava indo pra casa de um presidiário. Diz que o marido dela estava perplexo, sem saber o que falar lá na hora. Não tinha explicações a dar sobre isso aí, porque nem ele sabia. E ela, assim, eu vi essa mulher passando a mão na cabeça. Ela, meu Deus, ela tinha o marido dela. Ela tinha o marido dela, o filho dela. O que diabo essa mulher foi fazer? O que ela foi fazer na casa de um bandido, um assassino, estuprador de mulheres? E assim, pessoal, eu vi que ela tava... Era uma mistura, assim, ao mesmo tempo de tristeza, mas de indignação. Eu senti ela indignada, assim, porque ela... A enteada foi ficar... E aí eu achei interessante que ela disse assim, ela falou, muitas pessoas até hoje falam mal de mim, porque eu me envolvi com o Joás era casado, mas assim, eu não fui me envolver com bandido, o Joás não era bandido. O Joás era casado, né? Talvez o meu erro eu possa ter errado nisso aí, mas trabalhador, concursado, tanto é que a gente tem uma vida boa. Ela tinha um marido dela, tinha casa, tinha um marido trabalhador. O que é que essa mulher foi fazer na casa desse bandido? Então, assim, eu vi que até ela estava tentando encontrar uma resposta. Eu também, meus amigos, eu não sou doido de chegar para uma mulher, uma velha daquela, e ficar dando red pill nela, né? Eu fiquei só olhando assim para ela, eu digo, não é fácil não, minha amiga, não é fácil não, principalmente para esse pai e essa mãe, né? É uma ferida emocional pro resto da vida agora. Perder essa filha. E aí, pessoal, aqui eu não vou nem botar muito isso em questão, porque a maioria aqui que segue já sabe. A atração pelo mal, né? A atração pelo mal que elas sentem. Olha aí o desfecho. Eu fico assim, qual seria o seu palpite num caso desse, meus amigos? Qual seria o seu palpite? Você arriscaria, assim, que ela era casada, mas ela ainda mantinha contato com esse homem, ela tinha algum rolo com ele? Segundo a Rosa, diz que algumas pessoas comentaram lá, olha, parece que o motivo da discussão lá é porque ele queria que ela voltasse para ele, ela não queria. Teve uma discussão lá. Quem é que vai saber, né? Isso aí é um mistério que vai ficar. Uma coisa eu digo, se ela estivesse lá na casa dela, com o marido dela, cuidando do filho, cuidando das coisas que era mais importante para ela cuidar, ela estava viva. Estava viva. Provavelmente esse homem não ia nem saber. Esse tipo de homem não falta mulher para eles. Não falta mulher.
Ia ter várias ali. Talvez ela tivesse ali, era querendo marcar. Eu fiquei pensando, será que você tá querendo marcar território? Tipo, epa, tu saiu da cadeia, mas não acabou ainda não. Não acabou, sabe? Eu ainda gosto de você, ainda tenho, e aqui eu não vou aceitar você vir trazer rapariga pra cá, puta pra cá não, tá? Não tem essas mulheres que quer controlar, que quer dominar o homem, né? Quer dominar o macho alfa dela. Pessoal, alguma coisa aconteceu e o cara já pegou logo uma tora de pau logo e acabou com ela ali, pronto. Tu vai mandar no diabo, lá no inferno, em mim tu não manda não. E aí agora tá debaixo de 7 paus, né? Deixou um marido viúvo, um filho pequeno, que não vai ter mãe agora. Deixou a família. Pessoal, por mais errada que ela esteja, mas é inevitável, a família sente. Os pais sentem, né? E é isso aí. Eu gostaria muito que você deixasse os seus comentários sobre essa história. Foi isso que aconteceu. Ah, só mais uma fala aqui. O BF Ronks, eu tenho até os áudios dele aqui, que ele até falou assim, ele disse assim pra mim: Vitor, essa madrasta aí, ela é pilantra tanto quanto a outra. Isso aí ela tá se fazendo de desentendida. Pra ela ser tão boa, porque ela destruiu uma família, né? O cara era casado, tinha família, ela se intrometeu no meio de uma família. E aí, isso aí ela não pesa, né? Ele teve as críticas dele também, né? Sobre ela. Mas, num ponto, eu dou a razão. Por mais errada que ela seja, mas assim, pelo menos ela foi prudente de não se envolver com bandido. Ela procurou um homem, era casado, mas era trabalhador. O que seria um defeito para ela é uma qualidade, que era ele ser raparigueiro, né? Mulherzeiro. Isso aí elas gostam, né? Toda mulher gosta de homem assim porque dá mais emoção, é assim que ela... o bicho é bom mesmo, né? Ele tem muito valor, porque se um monte de mulher quer ele, é porque o bicho é bom. É assim que elas veem. As outras vão comer as sobras, eu como filé mignon. Mas é isso aí, meus amigos. Deixa aí os seus comentários. E eu agradeço todos aqui que me ouviram. Assim que eu puder, eu retorno de novo, tá bom? Tchau, tchau.